Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu vim aqui para falar de The Underground Railroad, a nova série que estreou na Amazon Prime, tem 10 episódios e foi criada pelo Barry Jenkins, o mesmo diretor de Moonlight, que ganhou o melhor filme no Oscar. Apesar do Barry Jenkins já ter levado o Oscar para casa, ele não é conhecido por muitos nomes e sim por alguns nomes de qualidade. E The Underground Railroad é a sua primeira tentativa aí na televisão. Ele adapta um livro homônimo de 2016 que fala sobre túneis secretos em que escravos da época de 1800 e tal, nos Estados Unidos pré-guerra civil, utilizavam esses trens e esses túneis para fugir daquelas fazendas. Para quem já assistiu Moonlight vai notar em The Underground Railroad várias semelhanças em relação à estética. É uma estética muito singular do Barry Jenkins e aqui ele que é o showrunner, ele que é o diretor de todos os episódios, tá envolvido na produção, tá envolvido nos roteiros. Aqui não é diferente, ele vai colocar muito dessa assinatura dele, a gente tem uma fotografia muito quente, os movimentos de câmera com vários slow motions, vários primeiros planos, né, fechado na cara dos personagens, isso vai acompanhar todos os 10 episódios. Então a gente tem muitos dollies, muitas panorâmicas, tem muitos zooms, in, out, também tem algumas câmeras muito interessantes, reversas. O Barry Jenkins aqui ele gosta bastante do slow motion em movimento, é uma contraposição muitas vezes daquilo que está passando na cabeça do personagem dele e daquilo que está em volta dele. Aqui isso é muito bem explorado. E querendo ou não, apesar da gente ter um tema muito realístico, baseado em fatos reais, a escravatura nos Estados Unidos e todas as coisas que esses escravos passavam na mão dos capatazes, dos donos das fazendas, a gente tem também um aspecto fantástico, né, que são os trens utilizados nas ferrovias subterrâneas. Esses túneis, na realidade, sim, existiam. Eram túneis subterrâneos que foram utilizados por muitos anos por esses escravos nos Estados Unidos e ultrapassavam todo o sul ali, até o norte, até o Canadá também. Mas os trens não existiam, não era uma ferrovia, né? Acho que é até impossível você colocar um trem ali embaixo da terra sem ninguém perceber e obviamente em 1800 e bolinha. Então o Barry Jenkins ele faz uma ponte muito interessante, ele tem um equilíbrio muito específico entre o fantasioso e o realista, que ele tenta fazer esse equilíbrio e consegue plenamente, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo esse aspecto fantástico dessa viagem, né, porque a Cora, que é a nossa personagem principal, ela vai atravessar muitos estados dos Estados Unidos. É possível perceber uma pesquisa a fundo de artefatos históricos de tortura, de estados e como aqueles estados e aquelas leis das épocas eram aplicadas. Então Barry Jenkins vai utilizar alguns simbolismos, como o simbolismo do fogo, o simbolismo de algumas plantas, da magia. Então toda a história ela vai permear e vai andar nessa linha tênue mesmo entre o realista e o mágico. A estrutura narrativa aqui ela não é muito consistente. Tem alguns episódios que tem 20 minutos e outros episódios que tem 1h20. E por vezes a gente pode imaginar que por conta dos títulos dos episódios, cada episódio vai ser em um estado, mas também não é bem assim. Alguns episódios são exclusivamente flashbacks. Em outros momentos, 2 episódios vão se passar num estado só. Então a estrutura narrativa e a separação desses tempos não é muito linear. Uma questão muitíssimo interessante que foi trazida dos livros e foi muito bem complementada no roteiro de The Underground Railroad é que todos os estados possuem uma metáfora. Pode ser uma metáfora sobre a criação dos métodos contraceptivos e por que historicamente eles foram instaurados. Pode ser, obviamente, a utilização da religião como justificativa para a escravatura. E o Jenkins vai tão longe a ponto de fazer analogias ao fato social do Durkheim. Quem nunca
ouviu falar nessa teoria sociológica, ela na realidade é aquilo que fala que o meio molda as pessoas, então a gente tem um episódio focado só nisso. E por fim, questões que vão ser discutidas dentro do aspecto racial, que é, por exemplo, o colorismo. Eu preciso dizer aqui para vocês que o primeiro episódio é um episódio extremamente gráfico. Quem não tem estômago para ver esse tipo de coisa, não se aventure, porque pode ser bem traumático. Eles avisam, obviamente, né, naqueles letreiros iniciais, mas querendo ou não, é uma série extremamente necessária, que vai tratar sem medo de toda a questão da tortura na época da escravatura e, claro, do racismo. The Underground Railroad tem diversos personagens. Obviamente que a Cora é a personagem principal, só que aqui ela encontra e vai encontrar e desencontrar de diversos personagens diferentes. O trabalho, o seu desenvolvimento é extremamente interessante, cheio de camadas, mas não é a mesma coisa com outros personagens. Eu senti uma falta de desenvolvimento para 3 personagens em específico: o Caesar, o Royal e o Mac. São 3 personagens que encontram com ela e que são extremamente importantes para a estrutura narrativa, mas que não merecem o tempo de tela devidos e não merecem um desenvolvimento que mereciam também. Logo no episódio 3, vocês vão notar que o Barry Jenkins tenta fazer um road movie ali com a Cora e com o seu perseguidor Mor, né, que é o Ridgway, e não dá muito certo. A estrutura, por ser uma coisa não muito linear, cria uma barriga no meio dessa série toda e aquilo pode ficar até um pouco arrastado demais, não só no episódio 3, mas a gente consegue sentir isso um pouco no 5 também. O tempo que ele leva para demonstrar que o tempo demora a passar na história é um tempo que não é muito bem traduzido em tela, porque aquilo realmente fica um pouco cansativo. Um outro ponto negativo de The Underground Railroad é a aplicação da sua música. Eu acredito que ela tenha um timing muito previsível e é muito fácil de levar o espectador a sentir as coisas que ele tem que sentir através disso. E no fim das contas, a aplicação de algumas músicas modernas, tem até o Childish Gambino com This Is America na trilha sonora da série, mas realmente esse paralelo temático é muito bem colocado, mas a questão dessa mudança brusca pode não cair também muito bem aos ouvidos dos ouvintes, dos espectadores. Por fim, eu queria falar um pouquinho das atuações da Thuso Mbedu, que faz a Cora. Ela é uma atriz sul-africana e a primeira sul-africana, na realidade, a pegar um papel principal numa série norte-americana. Tô doida pra ver futuros trabalhos dela. Ela entrega muito bem uma Cora extremamente cansada, não tem medo das suas caras e de tudo que ela pode demonstrar, de toda essa força interna que ela tem. E o seu maior nêmesis ali, né, que é o Ridgway, interpretado pelo Joel Edgerton, dá um dos monólogos mais interessantes de toda a série. A atuação dele aqui também tá de parabéns. E todo o elenco dessa série foi muito bem escalado, apesar de diversos deles serem estreantes. E só para finalizar, The Underground Railroad é uma série difícil de engolir por conta de seu grafismo extremamente intenso, mas ao mesmo tempo é uma série extremamente necessária, muito bem trabalhada pelo Barry Jenkins. A minha nota final é um 8,5. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal e deixar o like aqui embaixo. Não esqueçam que agora a gente também tem um clube de membros. Se vocês quiserem ter acesso a esses conteúdos exclusivos que a gente está preparando para vocês, é só clicar aqui embaixo para conseguir mais informações. Passa aqui embaixo também no comentário fixado para ouvir o nosso podcast e seguir a gente nas outras redes sociais. Um beijo e corta!